Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia 23 de janeiro. Convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então, lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje começa dizendo que a mãe de Jesus e seus irmãos ficaram do lado de fora do local onde ele estava ensinando uma multidão e mandaram chamá-lo. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Perceba que Jesus não afastou-se da multidão para atendê-los. Não interrompeu a sua missão junto àqueles que o Pai lhe confiaram para atender a sua família, demonstrando assim uma atenção igualitária para com sua família de sangue e a família de Deus. Portanto, para que tenhamos assim um entendimento melhor deste Evangelho, é importante conhecermos um pouquinho a mais, a mãe de Jesus, conhecer a sua postura diante do projeto de Deus, uma que ela abraçou por inteiro, colocamos assim como prioridade na sua vida. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Maria nunca quis reter Jesus para si. Ela sempre soube, mesmo que tendo nascido de suas entranhas, ela soube que Jesus não lhe pertencia. Ela sempre se postou humilde diante do filho. Nunca reivindicou um tratamento especial por parte dele. Pelo contrário, se colocou como sua discípula, como sua aprendiza. Então, é natural que os familiares de Jesus se assustassem vendo cercado pela multidão. Tudo aquilo era grande demais para a compreensão deles, que era assim acostumado a conviver com um jovem simples no seu pacato ambiente familiar. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, nas primeiras vezes que os parentes de Jesus o ouviram cercado pela multidão, chegaram a pensar que Jesus estava louco, Jesus estava fora de si, como vimos no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 21. O que não deixava de ser uma verdade, pois Jesus realmente estava mesmo fora de si. Isto é, ele havia saído de si mesmo para estar no Pai, para fazer a vontade do Pai. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus era verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Mas a partir do momento em que ele assume o seu ministério, foi o seu lado divino que falou mais alto. E Maria, no seu silêncio, aos poucos ia compreendendo tudo aquilo. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, seu filho sairia de casa para se entregar à missão que o Pai lhe confiaram. Além do anjo na Anunciação, também o profeta Simeão lhe revelaram tudo sobre o futuro de Jesus. Veja que, para muitos, a atitude de Jesus descrita neste Evangelho soa como um desprezo dele para com a sua mãe, o que não passa de um grande engano, pois, ao acolher o povo como membro de sua família, Jesus demonstrou um amor grandioso pelo Pai, gesto que certamente alegrou sua mãe, pois assim como Jesus, ela só queria agradar a Deus e fazer a sua vontade. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é o meu irmão, a minha irmã e minha mãe.
Com estas palavras, caríssimos irmãos, queridas irmãs, Jesus não desconsiderou sua mãe. Pelo contrário, a elevou, pois ninguém mais do que ela, ninguém mais do que Maria, do que Nossa Senhora, fazia a vontade de Deus. Ela se colocou como serva, desde o anúncio de que ela seria a mãe de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Sempre que deparamos com esse evangelho, ficamos centrados na referência que Jesus fez de quem é a sua família, ou questionando se Maria teve ou não outros filhos. Com isso, deixamos de meditar a mensagem principal desse evangelho, que é um convite a fazermos a vontade do Pai, condição para nos tornarmos membro da família de Deus, membro da sua família. Veja que a nossa procura por Jesus deve ser sempre na condição de discípulo, daquele que quer aprender com o Mestre, como fez Maria. Maria abriu mão de sua maternidade para se tornar discípula do Filho. Ser irmão de Jesus, amados irmãos, queridas irmãs, ser da família de Jesus, sugere para nós a necessidade de vivermos de acordo com a vontade do Pai, a qual se expressa nos ensinamentos deste Evangelho. Sabemos que fazemos a vontade de Deus quando estamos ajustados e ajustadas à sua palavra e vivenciamos seus ensinamentos no nosso relacionamento, dando assim verdadeiro testemunho de que somos da família de Jesus. Portanto, nos resta também refletirmos. Você se considera também da família de Jesus? O que você tem feito para isso? Para se tornar membro da família de Jesus? Você tem feito a vontade do Pai? Quem está norteando as suas ações e os seus empreendimentos? Você se baseia na palavra de Deus para guiar os seus pensamentos, suas palavras e ações? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos e queridas irmãs, e peçamos ao Pai para nos ensinarmos a pautar nossa vida pela fidelidade à sua vontade, para que possamos assim fazer parte da sua família, fundada pela ação de Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira. E que desça sobre vocês, sobre toda a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.